Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse mês de outubro, que é um mês que comemoramos o Dia da Criança, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Para você que está me ouvindo, para você que acompanha o meu canal, que acompanha os meus conteúdos todos os sábados, aqui no Cristiane Cunha Pode Crer. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, diz assim: Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós que servimos ao Senhor, nós que somos cristãos, que entregamos nossas vidas ao Senhor, nós baseamos as nossas vidas, respaldamos as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos na palavra do Senhor, na inerrante palavra de Deus. Não importamos com o que a sociedade diga, ou com o que hoje, né, no século XXI, estão com muitas verdades, né? Mas para nós que servimos ao Senhor, Jesus Cristo é a nossa verdade absoluta, nós tudo fazemos, tudo é amparado, tudo baseado na palavra de Deus e nas instruções dos nossos filhos também. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 3 ao 16, fala de um dado momento, determinado momento, em que Jesus estava com seus discípulos, isso era muito próximo à data em que ele iria ao Calvário se entregar, né, ao Calvário por amor a nós. Trouxeram-lhe umas crianças e alguns de seus discípulos tentaram impedir que essas crianças se chegassem a Jesus. E, no entanto, ele pediu que deixasse vir as crianças, né? E que precisaríamos ser como elas para herdarmos o reino do Senhor. A criança, ela é um ser pensante, inteligente demais. Engana-se quem pensa que a criança ela é inocente, ela não sabe das coisas. Por isso nós temos que ter muito cuidado com nossas crianças. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde, infelizmente, por todos os lados, as nossas crianças têm sido atacadas. As crianças têm sido de forma devastadora, roubada delas os seus direitos, violando, né, os seus direitos de forma tão cruel e comprometendo toda a sua infância e toda a sua vida. Então, nós, enquanto pais, que somos cristãos, que acreditamos na palavra do Senhor, vamos pegar a palavra do Senhor e instruir os nossos filhos, e cuidar dos nossos filhos, zelar dos nossos filhos. E esse cuidado e esse zelo não é só fisicamente, não é só cuidar do banho, de mandar à escola, de dar uma boa educação, mas também instruí-los na palavra do Senhor, mas também encher as nossas crianças da palavra do Senhor, como diz as Escrituras, como as Escrituras nos orientam. Hoje, quem são os heróis dos nossos filhos? Quem que os nossos filhos estão tendo como heróis? Há uma propaganda muito grande, né? Nos brinquedos, nos desenhos, né? Na mídia, os heróis. E muitas das vezes as crianças têm aqueles personagens como seus heróis e querem imitá-los, não somente em desenhos, né? Mas hoje há muitos jogadores de futebol que são os ídolos deles, muitos brinquedos, né? Como eu já falei, muitos artistas, muitos influencers. E o que eles estão levando de benefício aos nossos filhos? E precisamos tomar esse devido cuidado. O que eles estão, de qual forma que eles estão influenciando essas crianças? Por isso que nós temos que ter cuidado com nossos filhos. Porque nem sempre esses artistas, eles vão estar ensinando a palavra do Senhor, vão estar baseado aquelas informações na palavra do Senhor. E para eles, que são ainda pequeninos, né? Eles não sabem ainda discernir o que é certo e o que é errado. Então, eis o perigo. Por isso que nós, enquanto cristãos,
devemos instruir os nossos filhos. Não deixar esse assunto tão importante para que a escola resolva, porque a escola não é para educar. Para que os líderes religiosos na igreja façam esse papel de pais. É uma responsabilidade muito grande ter um filho. Lendo alguns pensamentos do filósofo Agostinho Hippono, ele fala assim, que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes do seu nascimento. 20 anos antes deles nascerem. O que esse filósofo quis nos instruir? O que ele quis nos ensinar? Que antes de termos filhos, nós precisamos projetar, nós precisamos preparar o caminho. Se nós que somos cristãos e nós temos o entendimento da palavra do Senhor e desejamos ter um filho, porque hoje é decisão ter um filho ou não. No sentido de você estar se prevenindo uma gravidez, se planejando ter um filho. Não estou aqui de maneira alguma falando de aborto, misericórdia. Nós somos a favor demais da vida e a palavra do Senhor nos ensina sobre a questão de tirar a vida. Então, desde a sua concepção, há uma vida. Já há uma vida. Eu estava essa semana comentando com um colega meu sobre quando eu engravidei do meu primeiro filho. Como foi emocionante, eu não sabia que estava grávida e eu estava passando mal, não estava me sentindo bem e muito enjoada e tendo alguns sensação de desmaios. Procurei uma médica, né, para saber o que eu tinha, que tipo de problema que eu tinha. E lá ela foi fazer uma ultrassom. Naquele momento, foi o momento mais emocionante da minha vida. Porque tinha 2 ou 3 semanas que eu estava com essa desconfiança, né? E lá foi comprovado que eu estava na 4ª semana de gestação. Havia um pinguinho, um pontinho, menor do que a minha unha do dedo mindinho. Muito menor. E pulsava. Tutu, tutu, tutu. Era uma vida dentro de mim. E a partir daquele momento, eu comecei a ter pensamento diferente, porque eu tinha que ter um cuidado a mais com a minha saúde, com a minha vida, porque eu estava também trazendo uma vida dentro de mim. Então o cuidado já começou desde aí. A responsabilidade de uma boa alimentação, a responsabilidade de exames, porque no momento que eu não faço pré-natal, eu estou negligenciando, eu estou tirando o direito do meu filho, né, que está no meu ventre, de ter um acompanhamento na minha gestação. Então já há uma vida. Falando tudo isso para que você que esteja me ouvindo, me assistindo, compreenda que à luz da Bíblia, nós não somos a favor do aborto. A vida desde o momento da sua concepção. E foi um acompanhamento delicado, né, e com muito cuidado, com muito zelo. Depois que essa criança nasceu, depois que meu filho nasceu, o cuidado dobrou. E, desde o ventre, eu colocava para o meu filho canções de um cantor muito conhecido, louvores ao Senhor, que depois que o meu filho nasceu, todas as vezes que ele estava muito irritado, eu colocava essas canções para ele se acalmava. Isso significa que desde o ventre, ele já entendia tudo que a gente falava, ele compreendia. E falando aqui voltando aqui a falar sobre Provérbios, falando também sobre o pensamento do filósofo que eu citei, Agostinho, ele falando sobre isso, né, que nós temos que estar educando 20 anos antes deles nascerem, foi isso que ele quis dizer, preparar o caminho. Então, se eu sou serva do Senhor, se eu sou uma cristã, eu preciso já cuidar quando o meu filho chegar, como será? O que eu pretendo dar para ele? Como é que eu pretendo educá-lo? Em que igreja que eu estou congregando? Como será ele aqui na escola dominical? Como será que eu vou passar as noites lendo a Bíblia para ele, contando histórias dos heróis da fé para ele? Então hoje há essa modernidade no meio cristão também, dessa correria
né, de que não estamos tendo mais tempo, mas precisamos dar tempo de qualidade aos nossos filhos. Precisamos tirar tempo para os nossos filhos. E já iniciando essa chegada dele, preparando essa chegada dele, para que quando ele chegar, quando ele vier, quando ele nascer, ele entender que o lar dele pertence ao Senhor. Que quando ele começar a entender o que está acontecendo, ele ouvindo, crescendo, ouvindo a palavra do Senhor, se enchendo da palavra do Senhor. E quando ele crescer, ele não se desviar do caminho do Senhor. Mas e quando ele chegar na idade adulta e ele resolver procurar um outro caminho? Aí é uma decisão que ele poderá tomar sozinho. Mas a nossa parte enquanto pais foi feita. Nós seguimos o princípio da Bíblia que nos ensina. Preparar esse caminho, como diz Agostinho, preparar essa educação requer essa responsabilidade. Como é que nós estamos, enquanto família, esperando essa criança chegar? Como é que está o nosso lar para esperar essa criança chegar? Ah, eu já tenho vários, e onde come um, come 10. Não é assim. Temos que estar fazendo um planejamento que é importante, inclusive, né, hoje nas unidades de saúde há essa preocupação no planejamento familiar. Lá há essa instrução do planejamento familiar. Para que você dê uma vida de qualidade. Eis aí o que Agostinho quis dizer. Para que haja uma vida de qualidade. Para que essa criança venha ter dignidade ao nascer. Venha ter uma qualidade de vida ao nascer. Se eu fizer tudo isso de forma correta, quando houver uma gravidez, né, quando vier o casamento, aí vem a gravidez, aí sim, essa criança terá uma qualidade de vida. Mas quando nascer, não é simplesmente entregar depois, né, que muitos fazem isso aos avós para que crie as crianças. Não, não é assim. A responsabilidade é minha enquanto pai, enquanto mãe. A responsabilidade é nossa enquanto pais. De educar, de cuidar, de zelar. Mas, infelizmente, para muitas crianças, essa realidade é muito triste. O lar, onde deveria ser um local de apoio, um local de segurança, um local de amor, de afago e de aconchego, tem sido exatamente o contrário. Infelizmente, para muitas crianças, o seu lar, a sua casa, tem sido o lugar onde há a sua violação de direitos, onde todos os seus direitos são violados. O seu lar tem sido um terror, tem sido aterrorizante, infelizmente. É uma realidade que a nossa sociedade tem vivido. E nós, enquanto igreja, cuidamos dos nossos e oramos e instruímos aqueles lares que estão com essa realidade, lares disfuncional, lares que não têm paz, né? Aliás, que não têm paz, lares que não têm paz, que há muitas discórdias, lares que tá trazendo para essas crianças terror, desespero. Infelizmente, muitos pais, né? Porque o pai, ele tem a responsabilidade de proteção, de amor, de carinho. Infelizmente, essa não tem sido a realidade para muitas crianças. E que possamos fazer a nossa parte de orientar as pessoas ao nosso redor da responsabilidade de ter um filho. Para você que ainda é jovem, que ainda não teve filhos, tenha muito cuidado, se cuide. Antes de pensar em viver uma vida sexual ativa, pense nas responsabilidades que traz consigo. Porque não traz somente uma gravidez indesejada, né? Traz também, traz também doenças. Mas e quando traz uma gravidez, por falar nisso?
E quando vem uma gravidez? Quando uma criança está gerando outra criança? Então, que possamos, nós, enquanto sociedade, que também é um dever nosso, né, enquanto sociedade, instruir as pessoas ao nosso redor a responsabilidade de ser pais, a responsabilidade de cuidar de uma criança, a responsabilidade não somente de ter a comida na mesa, mas de ter segurança, de ter proteção, de ter os seus direitos garantidos. Porque a criança ela não pediu para vir ao mundo. Então, quando ela chega, ela precisa disso, dessa segurança, dessa proteção, para que o seu futuro não seja comprometido. Então, que nesse mês de outubro haja essa reflexão, não só para quem já tem filhos, que fique para quem não tem ainda, você que é jovem. E o que eu penso para o meu futuro? Eu penso em ter filhos? Não, então eu vou prevenir. Mas eu que já tenho, os meus filhos já são grandinhos. Onde é que eu posso estar melhorando? Onde é que eu preciso estar mudando? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, comece levando a palavra do Senhor para o teu filho. Comece ensinando para ele a importância da oração, a importância da leitura diária da Bíblia, a importância de estar levando o seu filho, de estar conduzindo o seu filho à presença do Senhor. Não seja você como aqueles discípulos que estavam tentando impedir as crianças de irem até Jesus. E muitas das vezes nós não impedimos verbalmente, mas impedimos não levando com as nossas negligências, negligenciando isso. Então, você que está me ouvindo, que serve ao Senhor, pense nisso. Ah, mas eu ainda não tenho filhos. Instrua quem está ao teu redor sobre a responsabilidade de educar uma criança, de instruir uma criança, de cuidar, de dar proteção, de dar segurança a essa criança. Não fecha os olhos quando você percebe que há algo de errado com essa criança. Esteja sempre atento, ainda que não seja o teu filho. Esteja sempre atento aos sinais dessa criança. Se essa criança começou a mudar o comportamento, ou se essa criança está com um comportamento além da sua idade. Porque hoje, a preocupação hoje com as crianças está muito maior, porque a gente observa, nós enquanto servos de Deus, o investimento que está sendo para essas crianças, para que tire essas crianças da presença do Senhor. Nós somos inteligentes para estar ouvindo e entendendo o que eu estou querendo dizer. Há um investimento muito grande. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o mundo tem investido de forma cruel, sexualizando as crianças. Gente, para tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu tempo. E a palavra do Senhor também nos explica isso. Também nos ensina isso. Que há um tempo para todas as coisas. Então vai ter o tempo de estar explicando para as crianças tudo que ela necessita aprender. Mas tudo a seu tempo. Mas hoje é muito perceptível, né, que assim, erotizando as crianças de forma tão cruel. E nós, às vezes, por não ter tempo de estar cuidando das crianças, deixamos passar batido. Aí quando a gente vê uma criança com um gesto que não é adequado para aquela criança, não é repreendendo, é observando. E tentar entender o que foi que aconteceu com ela. Por que ela está fazendo aquilo? Ou talvez ela quer te dizer algo de forma agressiva, porque ela não sabe falar, não sabe expressar. Ou talvez, você quer ver só? E muitas das vezes as crianças querem nos falar algo e nós, por ignorância, não prestamos atenção. Por exemplo, quando nós vamos à casa dos nossos parentes e levamos os nossos filhos, temos o hábito de mandar abraçar todo mundo, de beijar todo mundo, mas e se a criança não quiser?
E muitas das vezes força, abraça, vai lá, que faz educação. Respeite. Respeite os sinais da criança. Se ela não está segura para abraçar, que não abrace. Se ela não está segura nem para cumprimentar, que não cumprimente. Converse com a criança à parte. Pergunte para a criança o que foi que aconteceu. O que está acontecendo? Principalmente se essa criança tinha o hábito de abraçar aquela pessoa. E se ela não tiver o hábito, ok. Nós precisamos passar essa segurança para a criança. Elas precisam entender que nós, enquanto pais, elas precisam confiar em nós. Mas e muitas das vezes nós, por não prestar atenção, ou por estarmos ocupados demais com os afazeres, e queremos mostrar que os nossos filhos são educados, ou que os nossos filhos precisam fazer aquilo que para a sociedade é legal, impomos isso a eles. E temos que ter esse cuidado, esse olhar atento. E eu deixo esse conselho para você. Preste atenção. Seja você também alguém que essa criança possa confiar. Se você é um profissional que trabalha em algum setor que tenha crianças, preste também atenção. Porque não é o teu filho, de repente não é o teu filho que está ali, mas é o filho de alguém que está ali. De repente na casa a criança não pode contar, ela não pode falar sobre esse assunto para ninguém, porque é lá que está o problema. Então, antes de você, inclusive, quando você perceber, procure um profissional que compreenda, que vá fazer essa abordagem desse assunto com essa criança de forma profissional. Então, procure um profissional adequado. Não procure logo de cara os pais, porque de repente o que essa criança está sofrendo é no seu próprio lar. Então, se você está no seu setor de trabalho, se você é um profissional que está no setor de trabalho e observou um comportamento diferente na criança, converse com o teu líder, com o coordenador do teu trabalho, e esse coordenador vai procurar o órgão que de fato, né, o órgão competente para essa função, para que esse órgão vá fazer essa abordagem de forma correta. Porque, infelizmente, acontece muitas das vezes, por exemplo, uma criança está numa escola e, de repente, alguém da escola observou que essa criança está com um comportamento diferente, ou essa criança confiou a essa pessoa em contar algo. A pessoa, por morar na mesma cidade ou na mesma região, a primeira coisa a fazer, porque conhece os pais, conversa chama a mãe, chama, né, os parentes e comenta aquilo. E se o problema que essa criança estiver enfrentando for em casa? Como é que os órgãos poderão socorrer essa criança? Porque em muitas das situações eles não vão ficar sabendo. Os órgãos de proteção não vão nem saber do que houve, porque eles vão esconder, né? Vão procurar uma outra forma, inclusive amedrontar a criança, em muitas das situações ameaçar a criança. Então, por isso que quando você souber de alguma coisa que você observou, ou que a criança teve essa confiança em comentar isso com você, converse com o teu líder, né, o teu coordenador, para que ele converse, né, com o órgão competente, com os órgãos de proteção, para que venha fazer a abordagem adequada do assunto. E enquanto pais, como é que nós, enquanto pais, estamos cuidando de nossas crianças? É um privilégio muito grande que Deus nos deu, de ser pai, de ser mãe. A palavra do Senhor nos diz que os filhos são herança do Senhor. E como é que nós temos cuidado dessa herança do Senhor? E quando chegarmos diante de Deus, como é que nós iremos apresentar ao Senhor? Como é que cuidamos do que Ele nos confiou, colocou em nossas mãos? O que nós entregamos? O que nós passamos para essas crianças? Instruímos no caminho que se deve andar? Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Então não há como ter desculpa, porque nós temos uma bússola que é a palavra do Senhor que nos instrui em tudo.
Nós jamais iremos ser pais perfeitos. E muitas das vezes erramos por querer acertar. E em muitas das vezes erramos por excesso de zelo. Mas que haja esse equilíbrio. E todas as vezes quando nós não sabemos fazer, porque quando o filho vem, ele não vem com manual de instrução, nós precisamos pedir orientação a Deus, como é que nós devemos educar os nossos filhos, o que que nós devemos fazer para estar educando os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor deixou claro em Provérbios 22:6. Instrua, ensina, encaminhe, eduque a criança no caminho que se deve andar. E é na palavra do Senhor. Instrua ele. Conte para ele as histórias que há na Bíblia dos heróis da fé, para que eles venham ter como seus heróis os heróis que a Bíblia nos ensina, os heróis que a Bíblia fala, para que eles venham se encher da palavra do Senhor, para que quando chegar um momento de estarem ausentes de nós, ou já quando adulto, mesmo que eles procurem os seus próprios caminhos, mas deixamos a semente em seu coração. E não devemos nunca desistir. É fácil educar uma criança? Claro que não. É uma tarefa muito difícil. Por isso que Agostinho falou isso, né? Que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes que eles nascem. Antes de nascerem. É porque precisamos fazer esse planejamento. É porque precisamos ter certeza. Peraí, o que eu quero da minha vida? Eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero me casar ou não, ter filhos ou não. É uma responsabilidade muito grande. E no momento em que decidimos ter uma família, né, decidimos casar, decidimos ter filhos, nós temos que saber que há uma responsabilidade muito grande. Nós que somos servos do Senhor, nós sabemos os passos que devemos seguir, os passos que devemos trilhar. Devemos crescer na palavra, né? Na graça e no conhecimento, né? Mas estou falando fisicamente. Quando crescermos, que estivermos vendo que já se é do nosso plano casar, se já estamos ou não prontos para casarmos, né? Para construir uma família. Aí decidimos se vamos casar ou não. A partir do momento se vamos ter filhos ou não. Mas como é que eu vou fazer isso? Fazendo um planejamento. Porque se eu decidir que eu quero ter uma família, nós temos que fazer da forma correta, da forma que o Senhor nos instruiu, da forma que a Bíblia nos instruiu. Porque ainda que para muitos é normal, para muitos, né, que não tem a Bíblia como a sua bússola, como o seu instrumento de fé, que acreditam, eu quero ter filhos, mas não quero me casar. Nós, enquanto sociedade, a gente sabe ver a olho nu a diferença que há entre uma criança que tem um lar sólido de uma criança que tem um lar disfuncional. Uma criança que tem um lar que não tem uma estrutura para recebê-lo. Como que é o futuro dessa criança? Então é necessário que nós sejamos inteligentes, né? Enquanto vocês que são jovens que estão me ouvindo, prestem bem atenção. Você tem um direito de escolha de casar ou não. Você tem um direito de escolha, inclusive de ir para o céu ou não. A escolha é nossa. Mas quando nós decidimos viver em santidade com Deus, eu estou falando para quem quer viver à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Então nós decidimos viver em santidade. Pronto. E eu decido viver em santidade, mas não quero me casar. É um direito seu. Eu decido viver em santidade e construir uma família. Entendeu? Pronto. A decisão é sua. Então nós temos que arcar com as responsabilidades que há
nisso tudo. Quero ter uma família, quero ter filhos. Então, o que eu vou oferecer para o meu filho? A primeira coisa que eu preciso entender, que preciso oferecer para essa criança, é uma família sólida. Uma família que esteja embasada na palavra do Senhor. E começar a instruir o meu filho no caminho que se deve andar. Começar a falar do Senhor para ele. Para que o meu filho venha ter o Senhor, né, Jesus, como seu herói. Existem, infelizmente, muitas crianças que não sabem nem quem é Jesus. E nós precisamos ensinar isso para eles, para os nossos filhos. Encher os nossos filhos da palavra do Senhor? Sim, sem medo. Nós que somos cristãos, nós não somos preconceituosos, não é isso. Nós só queremos mostrar e ensinar para os nossos filhos o que nós aprendemos à luz da palavra do Senhor. Nós não precisamos da opinião de A ou de B, né, de quem concorda ou não, porque nós já temos a palavra do Senhor como a nossa bússola. Porque nós já temos o Senhor como nosso instrutor, como nosso guia. É por isso que nós não podemos negligenciar essa realidade. E se nós não instruir os nossos filhos no caminho que se deve andar, que é na palavra do Senhor, o mundo ele vai instruir. Mas de forma totalmente diferente do que a Bíblia nos ensinou. E agora para os líderes, como é que tem sido nas igrejas essa instrução, essa valorização, essa atenção às crianças? Porque nós precisamos entender que quando nós iremos construir uma casa, nós começamos pelo alicerce. Se o alicerce tiver uma boa base, toda a casa, o restante da casa estará segura. Então, se, enquanto igreja, tivermos essa atenção para as crianças, esse cuidado com as crianças, né? O que vai oferecer, inclusive, nos templos para as crianças, provavelmente terá uma juventude mais sólida, né, na presença do Senhor. Não que a responsabilidade da educação dos nossos filhos seja para os líderes, não é isso. Mas, enquanto líderes, precisamos também ter esse compromisso de entregar algo sólido para as crianças, para o futuro dessas crianças estarem com solidez na palavra do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Que não seja um mês de outubro, um mês que só para dar presentes. Um mês que você lembrou da criança só para ir lá numa loja e comprar um presente, né, entregar ao seu filho, que muitas das vezes até substituindo a ausência de muitos pais. Talvez nesse Dia das Crianças, o que muitas crianças querem é somente um minuto de atenção dos pais, um momento com os pais, um momento para que eles possam falar e a gente possa ouvir, eles possam encontrar em nós, enquanto pais, um momento de segurança, um momento de atenção. Então, que possamos cuidar, porque o futuro de uma criança comprometido compromete toda uma geração. Mas eu posso mudar o mundo? Não. Mas eu posso mudar o mundo ao meu redor. Eu posso fazer a diferença na minha casa, na minha rua, no meu bairro, instruindo, falando o quanto é importante dar atenção às crianças, o quanto é importante não negligenciar os seus direitos. A criança tem direito à escola, tem direito a lazer, a brincar, a ter proteção. E isso começa em casa. Porque por mais que elas recebam isso dos avós, por mais que recebam isso dos tios, na escola, na igreja, é diferente receber um afago dos seus pais. É diferente para uma criança. Então guarde esse conselho. E se você é uma pessoa
que é instruída na palavra do Senhor, se você é uma pessoa que faz tudo isso, por algum motivo você parou para ouvir isso, transmita. Talvez seja o momento de você começar a transmitir quem está perto de você, a instruir quem está perto de você. Não olhar com um olhar de julgamento quando uma criança vem com um comportamento que não é adequado para a sua idade, mas com um olhar protetor, um olhar de que essa criança pode estar precisando de ajuda. Em que eu posso ajudar? Deixa eu observar. E quando isso acontecer, outra coisa muito importante, quando uma criança vir até você te contar algo, não comente isso com vizinhos, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas levam isso na brincadeira e saem comentando, expondo a criança. E você, fazendo isso, já está violando um direito da criança. Então, se foi algo que chamou a tua atenção, então, como eu falei anteriormente, converse com alguém competente, né? Converse com alguém um órgão de proteção. Se você tiver um profissional perto de você, converse com ele. Porque se essa pessoa for um profissional, essa pessoa irá te instruir como é que você deve fazer para estar levando aos órgãos de proteção, mas de forma ética, né, com muita ética. Porque nós, às vezes, eu sempre me incluo, porque em quantas vezes nós erramos? Em quantas vezes nós não damos ouvidos, nem olhar atento ao que aquela criança quis transmitir? Então, se isso aconteceu, não comente com as pessoas, sabe, para não expor, mas chama, conversa com esse líder, com esse profissional, e esse profissional vai saber o que fazer de forma adequada. E o que tiver de ser feito, vai ser feito. Independente de você, eu não vou comentar isso não, porque a criança me falou aquilo, eu conheço a pessoa que, digamos que seja, né, quando há um abuso, vamos falar assim, eu conheço a pessoa e eu não quero que essa pessoa seja exposta, mas e a criança? E o que essa criança está sofrendo? E o que essa criança poderá continuar a sofrer? Há essa necessidade. Você que se cala, você também está violando o direito dessa criança. Então, não seja negligente em nenhuma área. Em nenhuma área. Então, seja você um porta-voz dessa criança. Seja você um protetor dessa criança. Seja você sábio, para que você dê a essa criança o que naquele momento essa criança esteja necessitando. Não somente de um presente. É muito importante presenteá-los. Muito importante. Mas muito mais importante que ir numa loja e comprar um presente caro é você instruir essa criança no caminho que se deve andar. É você instruir essa criança sobre a palavra do Senhor. É você proteger essa criança. É você não negligenciar o direito dessa criança. Ok? Esse é o conselho que eu deixo para você que esteja me assistindo, tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima.